eu queria chamar para se apresentar e entrar conosco agora Mari Rocha, que vai falar para a gente sobre esse lugar de talento. Se apresenta, maravilhosa, e fala para a gente. Uhul, gente, depois dessa super mestre sem cerimônias aí, fica até difícil, né, fazer qualquer tipo de piadinha aí. E mais do que isso, né, Lúdio? Já chego com o coração cheio de emoção aqui de te ouvir falando, vendo você colocando em prática os ensinamentos aí, os aprendizados, se assumindo, se colocando na fogueira de uma forma tão descontraída. Então, deve ser a lua em Câncer, que está deixando já a emoção aqui e o choro, né, segurando, né? Então, para começar, agradeço as falas, agradeço o convite do Tinha Que Ser Mulher, da Carol, parceira. Tem sido incrível acompanhar aí desde segunda-feira cada uma dessas mulheres maravilhosas, inspiradoras, falando um pouquinho para a gente do que elas mais sabem, né? Do talento que elas têm, com o conhecimento que faz sentido para elas. Então, bora apresentar um pouquinho e falar sobre essa questão de talentos e como que eu gero autoconfiança a partir deles, né? Vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. E me avisem se estão vendo. Estão vendo minha tela? Dá um joinha para mim, alguém sinaliza, por favor. Então, vamos lá. Descobrindo talentos e desenvolvendo autoconfiança. Quem sou eu na fila do pão, né? O que me move? Hoje, e cada vez mais, eu tenho sentido um desejo pessoal de me sentir cada vez mais livre para viver minha essência, viver aquilo que eu acredito, da forma com que eu acredito, entregando meu melhor, né, minha melhor versão para o mundo. E por estar me experimentando nessa perspectiva, a partir do coaching, eu quero muito que outras mulheres também se acessem essa essência e entreguem sua melhor versão. Por isso, eu gosto muito do autoconhecimento, mas de um autoconhecimento mais prático, né? De gerar reflexão e já que movimento que eu consigo fazer com essa informação que eu estou acessando. E essa é a provocação de hoje, né? Então, eu não tenho a menor pretensão de esgotar esse assunto em 40 minutos, né? Falar de talentos e autoconfiança, dá pano para manga, tem vários possíveis caminhos, né, formas de serem abordados, mas aqui eu estou trazendo em 3 perspectivas. Então, a primeira é entender o que são esses talentos, qual que é o conceito e como que eu os identifico, que já é o segundo momento. Então, quais são as pistas desses talentos, que processo de investigação que eu posso fazer para me conhecer e, a partir disso, como que eu posso gerar autoconfiança e ir para ação com toda essa informação que eu vou provocar que vocês acessem hoje, né? E por que falar de talentos para mim, né? Eu sou turismóloga de formação, apaixonada aí pelo turismo, pelo desenvolvimento pessoal, pelo desenvolvimento local, acredito muito na autonomia que é possível ser gerada. E aí, há 6 anos atrás, eu fiz uma formação em coaching, foi quando eu acessei pela primeira vez esse tema, que tem trazido tanta mudança para mim e para as minhas clientes, né? As pessoas com quem eu dialogo, tenho a oportunidade de trocar um pouco a respeito. E o que é talento, né? Eu gosto muito, aqui a gente não tem um pouco essa possibilidade, né, de pedir para vocês levantarem a mão, né? Mas no chat aí escrevem para eu ter uma noção. Mas quem que está aqui que se considera uma pessoa talentosa? De todas as palestras, eu gosto muito de fazer essa pergunta logo no início, assim, porque eu vejo que tem um pouco de desconforto da pessoa levantar a mão, né? Será que eu sou talentosa? Mas qual que é a implicação de eu assumir esse talento? E será que talentoso não é o artista, né? Que é tão comumente chamado de talentoso, e aqui tá o artista, né? Seja uma pintora, uma poetisa, uma escultora, enfim, mas que é mais fácil a gente perceber o talento dessa pessoa em função dessa obra que é gerada, né? Mas eu gosto muito de um conceito
do autor do livro Descubra Seus Pontos Fortes, que ele quebra essa perspectiva de só o artista é talentoso, né? Ele traz que todo padrão, né, recorrente, então todo padrão repetitivo de pensamento, sensação ou comportamento, desde que usado de forma produtiva, ele pode sim ser um talento. Então, se você é curioso instintivamente e usa isso de forma produtiva, ele é um talento. Se você é competitivo e usa isso de forma produtiva, é um talento. Então, um exemplo que eu acho maravilhoso que esse autor traz é de um advogado da Casa Branca, nos Estados Unidos, na época que o presidente era o Bush, né? Então, assim, é fino, né? O cara, assim, é um super advogado, né? Imagina, advogar para a Casa Branca. E aí ele tinha dislexia, né? Para quem não sabe, dislexia é quando você tem dificuldade de ler e falar algumas palavras mais complexas porque as sílabas se misturam, né? Não necessariamente só a palavra mais complexa, mas quanto maior a complexidade, maior a chance de fazer essa confusão, né? E às vezes falar errado, alguma coisa nesse sentido. E aí esse advogado, ele tinha uma causa contra ninguém mais, ninguém menos que Bill Gates. E aí, em função da dislexia, ele desenvolveu, né, um talento que ele acabou desenvolvendo foi a simplicidade da oratória dele. Então, buscar palavras simples, de fácil compreensão. Moral da história, na causa, né, que ele estava ali legislando a favor da Casa Branca, ao apresentar com palavras mais simples, palavras corriqueiras e de uma forma que toda pessoa, independente do grau de escolaridade, conseguia entender, ele conseguiu ganhar as pessoas, porque todas as pessoas o achavam uma pessoa simples e de fácil compreensão, compreendendo de fato o que ele estava querendo dizer. Então, o discurso dele se tornou acessível para as pessoas, ou seja, ele transformou essa dislexia de uma forma produtiva. Consegue perceber? E aí, né, traduzindo um pouco essa parte acadêmica, né, padrão recorrente, o que é isso, né? É nada mais do que aquilo que é natural para mim, né? Quando é natural para mim, eu não tenho um grande esforço para fazer, eu faço com facilidade, com naturalidade. Então, será que isso de fato está condicionado só aos artistas? Não, eu quis trazer, inclusive, o exemplo aqui do Zé Clemente, que é um senhorzinho lá de Congonhas do Norte, um dos municípios que eu já tive a oportunidade de trabalhar, que um dos talentos dele é ser contador de causo. E aí, por que de trazer o Zé Clemente? Justamente porque uma pessoa do interior, que com seus mais de 80 anos hoje, não teve acesso a muita informação, não teve acesso a muito estudo, o que não quer dizer que ele não tem um talento, né? Nem todo mundo é um bom contador de história. Pelo contrário, né, são poucas as pessoas que contam boas histórias. E aí, onde que está esse talento? Então, para a gente, né, familiarizar ainda mais com esse conceito de talento nada mais é do que aquilo que eu faço com vontade, facilidade, naturalidade. Quanto mais eu faço, melhor eu faço, mais eu quero fazer, mais rápido eu me torno, e aí eu tenho uma grande chance e oportunidade das pessoas conseguirem me reconhecer a partir daquilo que eu estou fazendo, certo? Então, vamos avançar. E por que falar desses talentos, né? Por que para mim é um tema tão caro? Pensa comigo, se eu faço com facilidade, com naturalidade, quanto mais eu faço, melhor eu fico, né? Mais eu quero fazer, ao fazer, eu vou estar me sentindo triste ou feliz? Feliz, né, gente? Quando eu estou fazendo algo que eu gosto, que eu sinto, que tem sentido para mim, que eu faço sem esforço, né? Eu tenho resistência ou leveza? Leveza. Né? De novo, quanto mais eu faço, melhor eu fico. Eu tenho mais energia ou menos energia por estar fazendo uma ação que eu estou empregando o meu talento? Mais energia, né? E por fim, e não menos importante, se eu estou fazendo aquilo que eu gosto, que faz sentido para mim, que eu faço com naturalidade, vontade, desejo, né? Paixão. Quanto mais eu faço, melhor eu fico, mais rápido eu faço, meu engajamento, meu envolvimento, meu senso de compromisso vai ser maior ou menor? Maior, concordam? Então, só por aí já seria o suficiente para a gente falar sobre talentos, né? Então, trazendo exemplos práticos para contextualizar essa parte, né? Aleatórios, mas a Temis da matemática, né? Então, para as mães aí de plantão,
E para quem já foi aluno um dia, sabe muito bem, né? Então, se eu não estou muito bom em matemática, mas eu estou ótimo em geografia, a tendência de contratar um reforço escolar é para que área? Matemática, né? Para eu poder atender um sistema, que eu não vou entrar nesse mérito, mas para eu conseguir ter nota, ter uma média, né? Agora, e se eu contrato? E aí tá, beleza, contratei o professor particular lá para matemática, me dediquei, me esforcei, né, me comprometi. Ok, eu vou ter uma nota melhor do que a que eu vinha tendo antes, né? Mas e se eu contrato um professor para aquela matéria que eu gosto, que é, no caso aqui, exemplo, geografia? Será que eu não vou ter uma grande chance e maior possibilidade de fechar a prova? Com certeza, porque tem desejo, tem vontade de estudar, tá bom? É essa a questão quando a gente fala de talento. E aí, de novo, minhas metas e objetivos, quando elas estão casadas com meus talentos, eu tenho maior chance de executar e de maior comprometimento comigo mesmo. Beleza? Tudo isso para mostrar para vocês e trazer vocês para o meu time de defensores, né, dos talentos, porque é sim um assunto necessário e que ainda é pouco falado, né, muito pouco falado, e às vezes tem até algumas confusões, né, como eu disse, essa coisa do artista, do que é dom, o que é talento, enfim, mas aqui a gente vai tratar sobre esses talentos. Beleza, falei, se eu fosse vocês, eu estaria ansiosa para saber quais são os meus talentos. Afinal de contas, já compreendi o que é talento, que é aquilo que eu faço bem, com naturalidade, com facilidade. Quanto mais eu faço, melhor eu fico, mais eu quero fazer, mais rápido eu faço e mais as pessoas me reconhecem. Ok, já entenderam o conceito de talento, né? Já entenderam também a importância desses talentos, que é, quando eu estou em plena atividade, em plena execução dos meus talentos, eu tenho uma grande oportunidade de me sentir mais feliz, de estar mais engajada, de ter uma energia mais alta, né? Então, super importante falar de talentos. Mas e aí, como que eu faço para descobrir os meus talentos, né? Quais são eles? Como diz aquela chamadinha do Globo Repórter, onde estão, o que comem, né? Como vivem? Então, vamos entrar nesse assunto. E, simplesmente, a forma que a gente tem de descobrir os nossos talentos é olhando para dentro. Não tem como ser diferente, né? Se a gente está falando de autoconhecimento, eu estou falando de um conhecimento interno, do meu conhecimento. Quem sabe mais sobre a minha vida que eu mesma? Minha mãe, meu companheiro, podem até me conhecer super bem, mas será que eles sabem o tanto quanto eu sobre a minha vida? Não, né? E aí a gente vai fazer, como que vai funcionar, né? Eu vou trazer algumas perguntas, mas antes disso é fundamental a gente fazer alguns combinados, tá? Inclusive, quem ainda não pegou papel e caneta, que a Lud já sugeriu, corre lá enquanto eu vou fazendo esses combinados aqui. Para que esses combinados? Para a gente minimizar expectativa, né? Quando a gente minimiza expectativa, a gente minimiza também possíveis frustrações, tá? Então, o que é importante a gente entender aqui antes da gente entrar nas perguntas, para gerar essas respostas aí sobre os talentos pessoais de cada um. Possivelmente é a primeira vez que vocês estão se fazendo essa pergunta, tá? Então, talvez tenham perguntas que você não saiba responder de pronto, e tá tudo bem, tá? É normal, isso é natural. Então, se acolham nesse momento, se deem esse tempo e tenham paciência. Segundo combinado, esse é um pedido. Tenham um novo olhar para vocês. Um olhar sem preconceitos, um olhar sem julgamento e um olhar sem comparação. Porque na hora de responder é comum que venha tipo um sopro assim da mente, tipo, nossa, mas você acha mesmo que você é talentoso nisso? Nossa, mas fulano faz isso melhor que você. Nessa hora, não tem problema, gente. É colocar no papel tudo. A gente já até entra no terceiro ponto aí. É escrever tudo no papel que vier da mente. O papel, primeiro, ele aceita tudo. Segundo, a gente está aqui buscando abrir um leque. Se é um trabalho de investigação, é o primeiro momento que a gente está acessando isso. Quanto mais informação, mais respostas eu tenho, melhor é. Tá? Então, escrevam tudo que vier à mente de vocês à medida que eu for fazendo as perguntas. Quarto passo, quarto combinado, pistas, tá? Talvez as respostas não sejam os talentos em si, mas sim
pistas de possíveis talentos. De toda forma, escrevam o que vier, e eu vou entrar nesse detalhe das pistas mais em frente para vocês entenderem, e eu não induzi aqui. Maravilha. E por fim, e também não menos importante, Mari, mas isso não dá dinheiro, né? O talento que eu estou escrevendo aqui não dá dinheiro. Eu, neste momento, não estou interessada em saber a respeito. Isso aí é um segundo passo. De novo, a gente está abrindo o leque, levantando novas possibilidades para, a partir disso, a gente entender o que a gente faz com essa informação. Combinado? Podemos seguir? Todo mundo com papel e caneta na mão já, né? O que é isso, gente? Espero que ninguém que esteja assistindo aqui agora tenha um quarto desse jeito, né? Por favor, pelo amor, né? Como diria minha mãe, bagunça externa é sinônimo de bagunça interna, né? Mas vamos lá, por que dessa imagem? A gente consegue achar alguma coisa nesse quarto? Consegue, né? Vai demorar mais tempo, mas consegue. O que a gente está fazendo aqui, as provocações, as perguntas que eu vou fazer, é justamente nesse sentido de abrir uma gaveta bagunçada, mas que a gente sabe que está ali dentro, porque a gente está falando de sabedoria interna. Então, lembra do Zé Clemente. Eu não preciso ter tido anos e anos de estudo, ou ter tido acesso a informações mais recentes, a uma internet moderna, parará. Não, está aí dentro. Mas talvez, por ser a primeira vez que a gente está olhando para isso, pelas formas com que eu fui criada e tudo mais, é como se fosse um quarto, uma gaveta bagunçada, que eu vou talvez levar mais tempo para encontrar, mas está ali dentro, combinado? Isso é importante para a gente minimizar um pouco a ansiedade, tipo, não veio resposta de pronto e acabar bloqueando para as próximas perguntas, tudo bem? Então, vamos lá para esse processo investigativo. E como que vai funcionar, então? Eu vou pegar o celular aqui para poder marcar o tempo. Vocês vão ter aproximadamente 10 segundos para responder cada pergunta. Nossa, Mari, mas 10 segundos é muito pouco tempo. Sim e não. É tempo suficiente para a gente inibir a mente de trazer qualquer tipo de intervenção, tá? Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente evitar que tenha filtro. Então, fiz a pergunta, quem lembra aí daquele bate-rebate, né? Aquelas brincadeiras assim, eu pergunto, você tem que responder de pronto. É isso, é esse momento que a gente vai fazer agora. Não se preocupem também se tiver, nossa, mas eu estou repetindo a mesma resposta em várias perguntas, né? Tem perguntas que são semelhantes, justamente para encontrar outras formas de abordar a mesma pergunta, resposta, aliás, assim como algumas respostas vão se repetir. Isso aí pode ter, inclusive, algum indício, tá? Não tem problema. Outra coisa que não pode ter, que eu quero que vocês evitem, não escrevam, né? Dormir e ver TV não é talento, gente. Pelo amor de Deus. Isso tudo é uma atividade passiva que não te coloca em movimentação. Então, dormir é uma necessidade básica e ver TV, né? Assim, não precisa ter talento para ver TV, né? E outra coisa, evitem repetir para vocês, ao se darem conta de alguma resposta, alguma pergunta, não sei. Porque quando a gente responde não sei, a gente tende a se bloquear. E aí, com isso, talvez se torne um pouco mais desafiador acessar a resposta. Temos isso, então, deixa eu colocar o telefone aqui para poder marcar o tempo. E vamos começar. Papel e caneta, primeira pergunta. Quando criança, o que te atraía? Quais eram as brincadeiras, as atividades, os assuntos que te atraíam? Às vezes, gente, para ser mais rápido e objetivo, escreve uma palavra só, que quando você lê, você consegue entender qual que é o contexto que você trouxe, né? Tipo, palavras-chave. Segunda pergunta. Quais eram as suas brincadeiras favoritas? Do que você gostava de brincar? Era na rua? Era dentro de casa? Né? Quem eram as pessoas que estavam envolvidas nessas brincadeiras? Qual que era o seu papel nessa brincadeira? Terceira pergunta.
Uma coisa importante, não se preocupem em anotar as perguntas, tá, gente? Eu posso encaminhar isso aqui com a maior tranquilidade, é só pedir lá no direct do Tinha Que Ser Mulher ou me mandar um Instagram que eu encaminho também. Se atenham agora às respostas, tá bom? Então, vamos para a terceira pergunta. O que você queria ser quando crescer? Né? Às vezes tem mais de uma coisa, escreva tudo isso, o que você falava que queria ser quando crescesse, profissional ou não. Quarta pergunta. O que as pessoas... E ali foi um momento infância e agora a gente está indo para o momento presente, né? O que as pessoas costumam pedir para você fazer para elas? Seja no ambiente pessoal ou no profissional, porque a gente está falando da mesma pessoa, você. Então, lembra aí, o que seus pais, o que seus irmãos, o que seus amigos, companheiros, né, colegas de trabalho te pedem para fazer por eles? Quinta pergunta. O que você faz tão bem, sem grande esforço e à vontade? Né? O que você faz com naturalidade? De novo, pessoal ou profissional, aqui não tem distinção. Sexta pergunta. O que te atrai em termos de atividades, assuntos? O que está sempre presente no seu dia a dia? O que na hora que você está conversando com alguém, você sempre dá um jeito de trazer esse assunto para a roda de conversa, para o bate-papo? Aquele assunto que você gosta de falar, que você fala à vontade, que você gosta de ler, enfim, estudar a respeito. E aí tem tudo a ver com essa próxima pergunta, né? Que tipo de livro, filme, série você costuma ler e assistir? É suspense? É de autoajuda, é autoconhecimento, é romance, é ficção, inovação? O que é? Qual que é a área que você gosta? Né? O que está sempre... Na hora que você chega ali numa livraria, qual é a seção que você escolhe? Oitava pergunta. O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? E aqui, por favor, em especial que eu sei que tem muitas empreendedoras aí assistindo, por favor, não fala, eu não tenho nem tempo livre. Primeira coisa, se organizem para ter, porque como a Lud comentou, isso é autocuidado, fundamental. O nosso negócio só está bem quando a gente está bem, tá? Mas mais do que isso, se você não está fazendo, pelo menos identifica, então, o que você gostaria de estar fazendo. O que você gosta de fazer nesse tempo livre, nesse tempo de descanso? É estar em contato com a natureza, é ler um livro, é conversar com alguém, é o quê? Extrapolem, gente, permita, né, como eu disse, papel aceita tudo, coloquem o maior número de respostas possíveis aí. Nona pergunta. No que eu amo ajudar as pessoas? O que ao ajudar as pessoas eu quero proporcionar, eu quero provocar? Falando por mim, eu quero muito que as pessoas acessem essa essência, elas se conheçam, se descubram, porque quando elas fizerem isso e disponibilizarem isso para o mundo, a gente tem uma grande chance de ter um mundo muito melhor, de maior fluidez, de maior conexão e entrega, né, com muita alegria. Então, eu adoro fazer essas provocações e estimulo muito que as pessoas acreditem, sim, que a vida pode ser diferente, né?
10ª pergunta. O que meu coração diz que eu deveria estar fazendo? Não precisa contar para as outras pessoas. Isso aí você não vai precisar me falar qualquer resposta, né? Então, se permita. Tá tudo bem se até hoje você não está fazendo o que seu coração indicou, mas vamos olhar para isso, né? Então, coloca aí o que seu coração recomenda que você deveria estar fazendo, profissional ou pessoalmente falando. Décima primeira pergunta. Pelo que eu gostaria de ser lembrada? O que quero que as pessoas contem a meu respeito? O que eu quero ter orgulho de falar que eu realizei, que eu participei, que eu estive envolvida, né? O quê? Como e pelo que eu quero ser lembrada? Décima segunda pergunta. O que eu aprendo com rapidez, velocidade, às vezes sem esforço, assim, a pessoa me ensinou e já sei fazer. Então, muito comum, né, antigamente, em especial quando a gente tinha telefone de discar, não existia celular, né, decorar número é algo que eu aprendo rápido. Será que uma receita é algo que eu aprendo rápido? Uma fórmula, um acesso no computador, uma tecnologia ali, o que eu aprendo rápido? É nome das pessoas, né, caminhos, direções, o que é? Pergunta 13. O que você faz que ao fazer te dá extrema satisfação? Você se sente bem fazendo? Sabe lembra aí de algum dia que você fez alguma coisa, que quando você foi dormir, aquela sensação assim, nossa, que dia bom, que dia delícia. O que teve nesse dia? O que você fez nesse dia, né, que te gerou essa sensação, esse sentimento? Penúltima pergunta. O que eu faria mesmo se não tivesse dinheiro envolvido? Mesmo se eu não recebesse nem um realzinho? O que eu faria? E última pergunta. O que ao fazer me deixa em estado de fluxo, né? No inglês, flow, que é quando eu nem sinto fome, eu não vejo o tempo passar, eu não sinto vontade de ir ao banheiro. Às vezes eu estou ali fazendo atividade e alguém da minha casa me chama, vem fulano, vem Mário, o almoço está pronto. Aí você fala, só mais 5 minutinhos. Aí você está lá envolvido, aí já deu um tempo, a pessoa te chama de novo, aí você fala, não, mas já te pedi 5 minutos, aí a pessoa falou, não, mas já tem 15, 20, 30 minutos que eu te chamei, né? Então, o que quando você está fazendo, você e a atividade é uma coisa só, né? Que você entra nesse estado de fluxo, que não sente fome, não vê a hora passar, não sente nem vontade de ir ao banheiro. O que você está fazendo? Que atividade é essa? E aí, um parênteses aqui, em função desse fluxo, né, desse flow, que é muito comum o artista entrar, né, quando ele está desenvolvendo alguma coisa, e se tornar uma coisa só com a obra que ele está criando ali, por isso que é muito comum ele ser chamado de talentoso, tá? Vou entregar um pouco minha idade, quem aí lembra daquele filme Eduardo Mãos de Tesoura, né? Ele, por um tempo, ele acabava machucando as pessoas, então ele se resguardou, né? Ele se escondeu ali no lugar que ele morava, mas depois que ele conseguiu utilizar isso de forma produtiva a favor dele ali, eu não sei, para quem assistiu talvez lembre, né? Quem não assistiu, super recomendo, que é um filme lindo, assim, super sensível, né? Passava na sessão da tarde, na época. Quando ele está ali cortando uma árvore, cortando um cabelo, ele e a obra dele se tornam uma coisa só, você nem vê, né? Você vê tudo junto e misturado ali,
fazendo uma coisa só. Então, esse é o estado de flow, esse é o estado de fluxo. Para mim, não tem melhor exemplo do que esse do filme, né? Pronto? Bora voltar aqui. Deixa eu cancelar o celular. Então, tá bom. E aí, como que foi? Escrevam no chat aqui. Quero saber como que foi para vocês. Estou dando uma olhadinha aqui para ver se tem alguma dúvida, algum pedido. E essa foto é proposital, né? Tipo, será que todo mundo se reconheceu? Todo mundo conseguiu aí acessar alguma resposta ou algumas respostas? Né? Mais do que acessar, é dizer que está tudo bem se você não tiver encontrado ainda nenhuma resposta, ou nenhuma resposta que bata o coração, tá? Isso é mais do que comum, isso é hipernatural. Como eu disse, a gente está falando de uma... A Carol está brincando aqui, não é que eu sou talentosa, né? Como eu disse, a gente está falando de uma gaveta, por muitas vezes bagunçada, né? Então, o que a gente está fazendo ali, deixa eu entender o que eu preciso procurar primeiro, né? E aí, para aqueles corações mais aflitos, né, que talvez estejam preocupados por não ter tido alguma resposta, né, que está julgando não ser tão relevante assim, primeira coisa é falar que está tudo bem, né? Possivelmente o primeiro contato que vocês estão tendo com esse conteúdo, né? Segundo, a gente foi ensinado a olhar para onde, gente? Para fora ou para dentro? Dentro. Para fora, né? Então, a gente sempre está olhando para fora, e o exercício agora é olhar para dentro, né? Encontrar essas informações em você. Outra coisa que a gente foi muito estimulado, a grama do vizinho é mais verde, né? Dizem, né? É mais verde porque talvez ele molhe mais que a gente, né? Esse é o ponto. Então, assim, evitem essas comparações, tá bom? Outra coisa, a gente, enquanto sociedade, quando eu falo da sociedade, de forma alguma eu estou nos colocando num papel de vítima, mas para a gente entender o nosso comportamento, como a gente foi ensinado e como que a gente pode agir diferente, que a gente foi ensinado a melhorar ou potencializar. Lembra daquele exemplo que eu falei da matemática e da geografia, né? É mais comum a gente olhar para aquilo que a gente precisa melhorar ou potencializar aquilo que eu já sou muito bom, né? Então, infelizmente, ainda está numa perspectiva de melhorar, tá? Ao conversar sobre talentos aqui, meu estímulo e meu desejo é que vocês passem a olhar para o potencializar. E, última coisa, é muito comum também por a gente ter tanta facilidade em fazer que a gente menospreza e achar que todo mundo é assim. Nossa, mas isso é muito simples. Não, é simples para mim, talvez não para o outro, é simples para o outro, talvez não para mim, tá? Então, isso é importante. Quando a gente fala de talento, é uma forma também de se autovalorizar. Combinado? E aí, sugestões, tá? Independente do número de respostas e, em especial, também para quem não conseguiu acessar tantas respostas, sugiro, recomendo que refaçam esse exercício, né? Deem uma olhada para as perguntas novamente e busquem essas respostas. Um exemplo clássico que eu tenho disso, eu tive a oportunidade de facilitar esse exercício num trabalho que a gente estava fazendo no interior de Minas, e aí a primeira vez que eu fiz, minha parceira, ela não fazia parte do grupo, mas ela aproveitou que eu estava aplicando essa ferramenta e foi fazer. Eu lembro dela ficar extremamente frustrada, porque ela não conseguiu acessar nenhuma resposta que a contemplasse, assim, sabe? Ela falou, gente, eu acho que eu não tenho, estou com muita dificuldade, enfim, ficou muito frustrada. E aí, muito tempo depois, num exercício, numa outra oportunidade também no interior, a gente facilitou esse exercício de novo. E aí eu lembro que eu estava na frente, né, do grupo e ela estava sentada atrás de mim, eu estava em pé e tudo, e aí à medida que eu ia fazendo uma pergunta, eu só ouvia ela assim, nossa, olha, sabe, assim, fazendo várias expressões, e depois eu fui conversar com ela, ela falou assim, nossa, Mari, tive respostas que não me vieram na primeira vez. Então é natural isso, porque possivelmente, como eu disse antes, é a primeira vez que a gente está olhando para isso, tá? Outra sugestão, recomendação, a gente passa naturalmente por um processo de digestão de todo esse conhecimento que a gente está acessando. Então, liguem o auto-observador de vocês, percebam a partir de agora. Como eu disse, a gente acabou de abrir essa gaveta. Então, muita coisa pode surgir a partir daí. Uma pessoa que falou alguma coisa, você conecta, uma lembrança. Então, anotem. Por isso, de colocar tudo isso no papel, tá?
Terceira sugestão, peçam feedbacks. Mas aqui só depois de vocês terem acessado as respostas de vocês, tá? E ao pedir feedback, comparem as respostas, tá? Peçam para as pessoas o que elas percebem em você como talento, de novo, ambiente pessoal e ambiente profissional. E, por fim, façam uma listinha. Essa listinha é maravilhosa. Ao longo de uma semana, faz uma listinha de atividades que drenam seu dia e atividades que energizam. Então hoje eu montei esse conteúdo aqui. Nossa, isso me deixou super entusiasmada, super empolgada. Na hora que eu vejo uma coisa que eu podia demorar 2 horas, eu demorei dias, né? Eu adoro fazer combinação de foto com texto, parará. Nossa, o que drenou minha energia? Nossa, ligar para cobrar de um cliente, por exemplo. E vai registrando isso. Tudo isso são informações sobre você, ok? Pontos de atenção. Não existe melhor nem pior. Nossa, eu queria esse talento. Nossa, o talento de fulano é melhor que o meu. Não existe isso, cada um é único. E quando a gente identifica os nossos talentos e transforma em ponto forte, ali eu tenho uma grande chance de me diferenciar. Ali é a minha chance de ser único, porque eu vou juntar meu talento com técnica, com vivência, com prática, com a minha experiência e com a minha referência. Então, ali eu me torno uma pessoa única, né? Porque a comunicação, várias pessoas têm esse talento, mas como se dá essa comunicação, que é a grande questão, tá? Sobre as pistas, olha que bacana isso. Muitas respostas, eu quero que vocês deem uma olhada para as respostas de vocês e chequem se essas respostas são o talento em si ou são pistas deixadas por esses talentos. Em que sentido? Será que é a atividade que eu escrevi que é o meu talento ou é o que a atividade me provoca, me proporciona? Então, exemplo pessoal. Desde criança, nasci, né, vivi a infância e adolescência na Bela Araguari, lá no Triângulo Mineiro, e eu tive muita oportunidade de fazer tudo que eu queria fazer. Eu fiz ponto cruz, eu fazia aula de tecido, eu fazia pintura, eu fazia cerâmica, eu fiz basquete, eu fiz tênis, eu fiz natação, eu fiz bateria, eu fiz musicalização, enfim, fiz diabo a 4. E aí, nunca me encontrei muito nessas atividades, por muito tempo minha mãe até falava, nossa, mas você não leva à frente as coisas e tudo mais. E aí, 6 anos depois, talvez até por isso aí minha paixão de falar sobre talentos, 6 anos depois, ao estudar sobre talentos na formação de coaching, eu entendi que não era nenhuma, de fato, nenhuma dessas atividades eram, de fato, meus talentos. O que eu queria era o que elas me proporcionavam. O que era? Estar sempre em contato com pessoas, estar sempre em lugares que me proporcionavam novidade, aprendizado, criatividade, curiosidade, né? E estar sempre em movimento. Olha que coisa legal. Ano passado, eu dei aula de turismo rural no interior, e aí, em um dia e meio que a gente tinha de prática, né, de vivência, eu consegui trazer várias informações sobre a cidade que os próprios moradores desconheciam, tá? E aí, um dos meus objetivos no curso era justamente despertar um novo olhar das pessoas para aquela localidade que elas vivem, né? E aí, qual que foi o meu apelido no final do curso, né? Na hora que a gente fez o momento ali, roda de fechamento, feedback, né? A pessoa falou assim, Mari, você é uma garimpeira do bem. Olha como que você trouxe coisas que a gente desconhecia da própria cidade. Eu moro aqui há 20, 30 anos e nunca tinha percebido, visto isso. Você, com 3 dias, você conseguiu não só perceber, como trazer isso para a gente também. Então, olha aí meu talento. Quando ela falou isso, na hora eu conectei com essa questão do talento, falei assim, entendi por que eu fiz tudo isso na minha infância, na minha adolescência, né? E ali eu fiz as pazes com essa coisa de não levar as coisas adiante, tá? Super importante, e aqui fica uma provocação mesmo, crie experiências a partir dessas informações que vocês estão acessando. O que é isso? Tragam esses talentos para o dia a dia, porque não basta eu só, entendi, gerei reflexão, compreendi, então que isso aqui é meu talento, mas o quanto desses talentos eu estou vivendo, tá? E quando a gente fala de ponto forte, é aquele que a gente vai falar numa entrevista de trabalho ou num processo de convencimento ali de um projeto e tudo mais que você tem, de novo, eu trazer esse talento junto com
técnica, conhecimento e prática. Então, imagina um diamante quando ele é encontrado na natureza. Ele tem um valor, mas se ele passa por um processo de lapidação, o valor dele aumenta ou diminui? Aumenta, né, gente? É a mesma coisa dos talentos. Então, não basta, identifiquei, eu sou talentoso nisso e naquilo, e morreu Maria. Não, tem que estudar, tem que trazer técnica, tem que aprimorar, lapidar esse talento. Beleza, tá tudo dominado, tô um pouco preocupada aqui com o horário, né? Mas tá tudo dominado, já entenderam o que é talento, já entenderam o porquê da gente falar de talentos e já começaram a acessar pistas ou os próprios talentos de vocês. E aí, onde que entra a autoconfiança nisso tudo, Mari? Autoconfiança, eu adoro olhar o significado das palavras, a origem das palavras, porque normalmente traz informações a respeito, né? Então, autoconfiança, substantivo feminino, confiança em si, auto mais confiança. Até aí, nenhuma novidade. Mas o que é confiança? Do latim, confidere, né? Acreditar plenamente, com firmeza. E aí, quando a gente olha para esse confidere, que é com mais fidere, ele deriva de fides, no latim, que é fé. Ou seja, eu ter fé em alguma coisa, eu ter fé em alguém, eu acreditar. E quando eu falo de fé, de forma alguma estou entrando em religião aqui, tá, gente? Mas é acreditar de forma real, plena, com meu corpo e mente conectado, tá? E aí, quando eu acredito, quando eu tenho fé, eu tenho muito mais disposição para experimentar e fazer acontecer. Concordam? Porque eu acredito. Se eu acredito, eu me lanço nessa experimentação, eu me lanço nesse fazer acontecer. E qual que é o pulo do gato aqui, gente, né? Da gata aqui. Onde fica mais fácil eu me arriscar? Em algo que eu não sei fazer, em algo que eu não me sinto muito à vontade fazendo, ou naquilo que eu faço com facilidade, com naturalidade, quanto mais eu faço, melhor eu fico, mais rápido eu faço. Claro que é nos talentos, né? Então, talento aqui, a forma que eu trouxe de juntar esses dois assuntos, é para vocês perceberem que talento pode sim ser a lenha na fogueira, para a gente ousar mais e ir mesmo com medo. Porque autoconfiança, vocês viram ali pelo significado, não é ausência de medo, né? Muito pelo contrário, pessoas autoconfiantes, você pergunta para elas se sentiram medo, né? A Lud até brincou aqui, mais do que aquele frio na barriga, aquela situação da ansiedade, poxa, eu posso reverter isso para entusiasmo, empolgação. O novo, né, traz isso para a gente. Mas será que isso é medo? Ou é muito mais eu não sei o que está do outro lado, tá? Então, talento pode sim ser essa lenha na fogueira para a gente estimular, para a gente dar um passo à frente, tá? E aí eu tenho como ser autoconfiante a partir da leitura de um livro, de um artigo? Claro que isso me ajuda, mas eu vou me tornar uma pessoa mais autoconfiante? Não, autoconfiança é na prática, né? De novo, eu vou acreditar para eu me lançar, né? E para eu me lançar tem que ser, né? Preferencialmente em assuntos que eu gosto, em atividades que eu me veja fazendo com essa facilidade e naturalidade, tá? E aí fica meu convite, minha grande provocação para a gente aprofundar. Aprofundar como, Mari? Lembra que eu falei de criar experiência? Pois é, aqui fica meu convite para vocês olharem para essas respostas e pensar e se provocar. Que experiência que eu posso criar, que eu coloco esses talentos, né, em plena atividade, para eu checar como que vai ser isso. A gente chama de salto grande, tá? Quando eu crio essa experiência, eu não estou falando que tem ausência de medo, né, igual eu comentei, mas ali eu estou criando evidências de que é possível, né, de, nossa, eu fui lá e fiz acontecer, fui lá e experimentei. Só a criança, né, imagino que só tem adultos aqui, né, como adulta a gente não pode falar assim, eu nunca comi, mas não gosto. É a mesma coisa de experimentar. A gente precisa experimentar para falar se gosta ou se não gosta, se é talento ou se não é talento. Então, se lancem. E meu convite, né, não poderia ser diferente. A forma com que eu vejo o Tinha Que Ser Mulher, essa comunidade maravilhosa, é com muito amor,
mas é aquela comunidade para morder na sua bunda, né? Isso é uma piadinha que a gente tem interna aqui, de quando você toma uma mordida na bunda, você faz o quê? Você salta, você pula, né? Você não quer ficar ali para tomar mais mordidas, né? Então, é assim que eu vejo Tinha que Ser Mulher. Para falar aqui para vocês, eu tive dor de barriga, eu estou suando horrores, mas eu me desafiei, porque é uma comunidade que acredita muito no nosso potencial e que estimula que a gente coloque isso para fora, com muito amor, mas muita provocação também. Então, quando a Lud fala que a Carol jogou ela na fogueira, a Marina jogou a Carol na fogueira para fazer o Florir, que convidou todo mundo e colocou todo mundo nessa fogueira. Tudo isso são provocações, por quê? Porque acreditam no nosso potencial. Ai, estou com medo. Opa, é uma comunidade que te dá a mão e chama junto. Daí o meu grande convite. Topam se experimentar, se jogar nisso, criar essa experiência? Como eu disse, eu sou uma eterna apaixonada por ver as pessoas saindo da zona de conforto, e não que seja fácil, assim como para mim não é, né? A voz às vezes embarga, mas estou aqui me desafiando, me propondo a fazer isso, e fica o meu convite para vocês fazerem o mesmo. E quem quiser, como eu disse, é um assunto que eu adoro falar, é algo que eu entendo como uma das minhas missões mesmo, estimular essas provocações. Então, quem se sentir à vontade, quiser mais informações, quiser trocar ideia a respeito, pode me mandar mensagem, vai ser uma satisfação enorme receber mensagem de vocês, falando, Mari, né, eu senti essa provocação e eu quero gerar essa experiência. Me chama que nós vamos estar juntas, viu? É isso. Um beijo, agradeço.